Capítulo 1. Educação e formação de professores de artes visuais. Fundamentos epistemológicos e educação na perspectiva crítica. O cinema na educação contribui para a formação do ser social. Através das contribuições de Theodor Adorno, Max Horkheimer e Walter Benjamin, subsidiamos os fundamentos da teoria crítica do campo epistemológico do presente livro. Esta teoria foi balizadora, por análise, das concepções de educação, cinema e leitura fílmica, para compreendermos as relações pertinentes da educação e cinema. Considera-se assim que o midiático, o cinema, tem na atualidade um significado importante diante das políticas públicas no âmbito educacional, o que tem o papel de transformar, de maneira mais consciente, o indivíduo em um ser crítico capaz de ler o mundo, transformando-o. Sabemos das condições de nossa sociedade no contexto do capitalismo em que o massacre da indústria cultural afeta os sujeitos, os quais sofrem muitas vezes por estarem despreparados e sem conhecimento crítico para enfrentar, com sabedoria, o atual momento social, em que os meios eletrônicos e midiáticos estão presentes em todos os segmentos sociais. Através de fundamentos teórico-bibliográficos do campo epistemológico do livro e do objeto investigado, ou seja, a epistemologia crítica e do cinema na educação, apontamos os pressupostos que encaminharam as reflexões críticas e, como resultado, ações primordiais para que haja consciência sobre uma educação emancipadora na formação de professores de artes visuais. Sobre a educação, ressaltamos a teoria crítica na concepção de Adorno, 2010, que vai muito além da concepção de capitalismo. Para o autor, a educação não tem o papel de modelar o indivíduo, como se fossem massas, argilas de transformação plástica, e muito menos mera transmissão de conhecimentos. A grande necessidade para o autor é a produção de uma consciência verdadeira, um crescimento intelectual, ou seja, uma exigência política onde a democracia deve ter o papel de não somente funcionar, mas também operar, resultando na formação de uma sociedade emancipada, tornando os sujeitos autônomos e conscientes. Adorno, 2010. Ainda na concepção de Adorno, 2010, página 141, uma democracia efetiva só pode ser imaginada numa sociedade de quem é emancipado, ou seja, numa democracia, quem defende ideias contrárias à emancipação é, portanto, contrário à decisão consciente e independente de cada pessoa em particular. É um antidemocrata, até mesmo se as ideias que correspondem a seus desígnios são difundidas no plano formal da democracia. As tendências de apresentação de ideias exteriores, que não se originam a partir da própria consciência emancipada, ou melhor, que se legitimam frente à sua consciência, permanecem sendo coletivistas reacionárias. Elas apontam para uma esfera a que deveríamos nos opor, não só exteriormente pela política, mas também em outros planos muito mais profundos. Fica insustentável uma concepção de educação emancipada numa sociedade sob a égide de um sistema capitalista dividido em classes sociais. Por isso, o tema desse livro requer, numa perspectiva crítica, viabilizar um método dialético crítico capaz de apontar as contradições diante da sociedade e seu sistema vivido, e, em especial, na reflexão e proposição do livro Cinema e Educação, em direção à leitura fílmica crítica. A educação tem o papel de transformar e emancipar as pessoas, de modo a libertá-las de qualquer forma de opressão, para que sejam sujeitos ativos e participem da formação de uma sociedade melhor e mais justa, contribuindo dessa maneira para uma democracia efetiva. Os sujeitos libertos terão como objetivo também a libertação daqueles que ainda permanecem oprimidos pelos opressores, resultado da pressão imposta pelo sistema capitalista. Adorno, 1995, em seus escritos, tece considerações sobre uma sociedade fragilizada, sofrida, a qual pode continuamente parir manifestações de barbárie. Então, é preciso pensar a educação como geradora da autorreflexão. Educação que se desenvolva como esclarecimento geral, que comece na infância e ajude a criar um clima espiritual, artístico e cultural, sem extremismos e sem a exploração das pessoas. O desenvolvimento da educação, para Adorno, 1995,
remete ao incentivo para a autonomia, dando possibilidade ao sujeito de fortalecer sua capacidade de resistência e de enfrentamento à intensa e diuturna pressão do coletivo sobre o particular. Na sociedade, mais especificamente na sociedade contemporânea, em que os meios de comunicação de massa distribuem assintosamente imagens de violência, de repressão, de pornografias, com certeza a contribuição de Adorno, 1995, para uma educação capaz de formar um indivíduo autônomo e reflexivo crítico, consciente das dimensões de resistência, é urgente. Para tanto, Adorno, 1995, página 159 e 160, em seu estudo Educação e Emancipação, analisa a educação a partir dos conceitos de barbárie e emancipação, tendo a barbárie como preocupação fundamental, declarando: suspeito que a barbárie existe em toda parte em que há uma regressão à violência física primitiva, sem que haja uma vinculação transparente com objetivos racionais na sociedade, onde exista, portanto, a identificação com a erupção da violência física. Por outro lado, em circunstâncias em que a violência conduz, inclusive, a situações bem constrangedoras, em contextos transparentes, para a geração de condições humanas mais dignas, a violência não pode, sem mais nem menos, ser condenada como barbárie. Adorno, 1995, define o nazismo como um caso de manifestação da barbárie, em que a violência física se torna banal e as pessoas se identificam, desvinculadas de objetivos racionais. Para Adorno, o papel da educação emancipadora é impedir o retorno da barbárie, uma possibilidade existente. Se a possibilidade de seu retorno existe, a educação assume, cada vez mais, um papel importante no sentido de prevenir e impedir. Adorno, 1995. Adorno, 1995, teórico importante na concepção crítica da sociedade, traçou reflexões sobre as possibilidades e entraves dos processos formativos na sociedade capitalista. Denunciou a semiformação e a racionalidade instrumental, que levam à barbárie, pensando em uma educação que possibilite uma racionalidade emancipatória. Destaca também a possibilidade de retorno da barbárie no texto Educação após Auschwitz, e discursa, abre aspas, a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação, fecha aspas. Adorno, 1995, página 119. Na denúncia à barbárie dos campos de extermínio que Adorno, 1995, aborda, diz serem caminhos para se pensar, como já mencionado, possibilidades emancipatórias da educação. Auschwitz representa para Adorno, 1995, o ápice da racionalidade instrumentalizada e a perda da experiência formativa, uma forma de dominação, ou seja, está muito longe de uma educação emancipatória crítica. O autor procurou esclarecer não somente por que a educação é necessária, mas para onde a educação deve conduzir. Se antes o para quê da educação era compreensível por si mesmo, atualmente não é mais. Pelo contrário, é a indagação que causa desconforto e exige reflexões complicadas. A educação para Adorno, 1995, como afirma o próprio autor, deve conduzir à autonomia. Entretanto, nela existem problemas que atuam de maneira contrária à emancipação, como a organização do mundo e a ideologia dominante, a qual exerce pressão sobre a população, superando assim toda a educação. Adorno, 1995, página 143, destaca que, abre aspas, a organização do mundo converteu-se a si mesma imediatamente em sua própria ideologia, fecha aspas. Outro problema seria a adaptação. A educação deve preparar o indivíduo para que se oriente no mundo, mas ao mesmo tempo não pode ser o único objetivo. Neste caso, também desviaria da emancipação, formando apenas pessoas bem ajustadas. Sobre a educação como a emancipação, Adorno, 1995, página 144, esclarece que quando há pouco chamei a educação de um equipar-se para orientar-se no mundo, referia-me então a essa relação dialética. Evidentemente, a aptidão para se orientar no mundo é impensável sem adaptações. Mas, ao mesmo tempo, impõe-se equipar o indivíduo de um modo tal
que mantenha suas qualidades pessoais. A adaptação não deve conduzir à perda da individualidade em um conformismo uniformizador. Essa tarefa é tão complicada porque precisamos nos libertar de um sistema educacional referido apenas ao indivíduo. Mas, por outro lado, não podemos permitir uma educação sustentada na crença de poder eliminar o indivíduo. E esta tarefa de reunir na educação, simultaneamente, como diz Chelsky, adaptação e resistência, é particularmente difícil ao pedagogo no estilo vigente. A tarefa da educação não se torna fácil quando se faz necessária uma educação para a resistência, para o controle às mudanças e à autonomia. Adorno valoriza o indivíduo em prol da emancipação e da autonomia, promovendo assim ideias humanas e reflexivas sobre si mesma, sem ser autoritária e opressora, não promovendo a competição e nem fortalecendo a frieza humana. Dessa maneira, a educação tem, antes de tudo, o importante papel de formação humana e reflexiva, tornando o indivíduo um ser crítico. Adorno, 1995. Tendo como base a discussão de uma educação emancipada em uma sociedade emancipada, precisamos compreender a origem dessa discussão pautada na teoria crítica, a qual se refere ao pensamento de um grupo de intelectuais marxistas alemães, não ortodoxos, que desenvolveram pensamentos através de livros sobre os problemas do capitalismo tardio, influenciando o pensamento ocidental dos anos de 40 e 70 do século XX. Esses textos pertenceram aos estudiosos da Escola de Frankfurt, os quais, durante a década de 1920, elaboraram uma crítica severa sobre a sociedade. Eles contestavam, de modo generalizado, o estado de coisas, num período turbulento da história, como tentativas comunistas, a Primeira Guerra Mundial, o instável parlamentarismo weimariano, que sucedeu ao Império Germânico, e a eclosão da esquerda nacionalista alemã, nazismo. Nobre, 2004. Vale ressaltarmos que a Escola de Frankfurt, segundo Jameson, 1997, utilizava de um marxismo revisitado e, mesclando com outras doutrinas, fazia uma crítica generalizada e telúrica do mundo, da arte, do capitalismo. Entre os pensadores dessa filosofia estavam Max Horkheimer, 1895-1973, Felix Weil, 1898-1975, Erich Fromm, 1900-1980, Leo Lowenthal, 1900-1993, Theodor Adorno, 1903-1969, Herbert Marcuse, 1898-1979, Otto Appel, 1922, Walter Benjamin, 1892-1940 e Jürgen Habermas, 1929. O representante mais visível foi o filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão Theodor Adorno. A escola desprezava a ação revolucionária física ou material, tomada à força do poder por uma ação contínua e cultural, devidamente disfarçada de intelectualismo contestatório. Apresentava um viés marxista, muito embora fosse uma tentativa de reinterpretação do marxismo e da reinterpretação do mundo pelo marxismo. Criticismo e forte contestação generalizada da cultura ocidental, que cegava as classes e permitia o domínio imperialista e a desestabilização de valores profundamente arraigados. A escola frankfurtiana toma uma nova direção e traz em sua abordagem uma crítica em que certos elementos presentes na civilização representavam fortes óbices à verdadeira transcendência e à genuína liberdade individual. Jameson, 1997. Logo, em teoria, faziam oposição a valores da sociedade ocidental, como a noção de moralidade, religião, família e conceitos variados, como estética, arte e, posteriormente, o cinema. Para compreendermos a origem da teoria crítica, torna-se pertinente uma discussão oriunda da Escola de Frankfurt, teoria que, segundo Pucci, 1995, se consagrou a partir do artigo de Max Horkheimer em 1937, no qual aborda a teoria tradicional e teoria crítica. Este autor prefere utilizar tal expressão para fugir da terminologia materialismo histórico, utilizada pelo marxismo ortodoxo, mostrando que a teoria marxiana era atual, mas deveria se importar com reflexões com outros aspectos críticos na abordagem da realidade,
o filosófico, o cultural, o político. Pucci, 1995. Os autores frankfurtianos clássicos dos anos 1930 a 1970, ainda segundo Pucci, 1995, escreveram fundamentalmente sobre vários temas. Entre eles estavam temas filosóficos, críticas à razão iluminista, a dialética negativa, ao particular concreto, a verdade inintencional sobre a cultura e a civilização sobre a indústria cultural, a semi-informação, sobre o indivíduo e a sociedade, o unidimensional, a sociedade administrada, sobre os estéticos, o ensaio como forma, a constelação, a experiência estética, mímese e a racionalidade na obra de arte. Os temas psicológicos sobre a personalidade autoritária, o preconceito e o antissemitismo. Pucci, 1995. A expressão teoria crítica é muito ampla em sua acepção. Nomeia todas as teorias que se pautam pela negação da ordem estabelecida, pelo antipositivismo, pela busca de uma sociedade mais justa e humana. Rudiger, 2004, ao estudar profundamente Adorno e Horkheimer, publica uma obra denominada Theodor Adorno e a Crítica à Indústria Cultural. Na obra e nos seus estudos, pontuam que Adorno e Horkheimer defendiam que a civilização moderna conduz à subsunção dos processos de feitura dos bens culturais, à divisão do trabalho e ao modo de produção capitalista. O progresso material introduziu a cultura no domínio da administração. As exigências econômicas levaram a razão instrumental a tornar-se modelo dominante, expandindo seu campo de ação para todas as áreas da vida social, inclusive a esfera da cultura e da arte. Para bem conduzir esse livro, precisamos indagar o papel da arte na sociedade capitalista, quando o caráter mercantil do meio artístico também foi conduzido com vistas ao mercado e o cinema se tornou também propício a tal mercado. O mercado foi uma condição para que as atividades artísticas e estéticas obtivessem sua autonomia na sociedade, mas, com o desenvolvimento das técnicas de escrita, som e imagem, submetidos ao comando dos monopólios, levou essa autonomia ao extremo, engendrou a separação da arte, da praxis produtiva das pessoas, reduzindo-a a um bem de consumo, a forma do espetáculo. Rudiger, 2004. Para Adorno e Horkheimer, 1986, o homem intelectual não pode se colocar distante dos outros homens, pois faz parte de um todo e, fazendo parte da totalidade, deve possuir a capacidade crítica e estar apto a contribuir para aliviar o sofrimento e promover a qualidade de vida da sociedade. Somente na interação entre o intelectual e os demais sujeitos é que haverá o despertar da consciência. Assim, a teoria crítica não visa apenas evidenciar aquilo que se mostra oculto em determinada realidade, mas estimular uma reflexão sobre as discussões ignoradas. Segundo Adorno e Horkheimer, 2014, a teoria crítica não está a favor do sistema estabelecido, mas tem o papel de denunciar e estimular o sujeito à reflexão com a pura intenção de emancipar este indivíduo. O autor referido critica as teorias tradicionais, taxa-as de imparciais e inúteis, por não trazerem resultados impactantes, considerando teorias inexpressivas e acríticas. Ressaltamos que o autor considera que a teoria crítica tem como característica principal um desenvolvimento contínuo do sujeito, o qual busca um comportamento consciente e crítico. Ainda Adorno e Horkheimer, 2014, ao referir-se à teoria crítica, fazem com que seus teóricos sejam autocríticos para não caírem no automatismo. No modo de pensar da sociedade burguesa, os cientistas não possuem autonomia para realizarem suas pesquisas livremente. Nesse contexto, a arte e a ciência são dominadas pela burguesia, cabendo aos artistas e cientistas suprirem as necessidades impostas pelos interesses da sociedade burguesa. Esses burgueses compreendem que, diferente dessa alienação, a sociedade terá a capacidade de desenvolver um pensamento crítico. Os críticos são tratados com desprezo, pois lutam contrariamente ao que os burgueses almejam, buscando uma sociedade mais justa e emancipada. Os fundamentos epistemológicos referidos ao objeto nos levam a não dissociar a forma do conteúdo e nos conduz ao objeto e sua praxis, explorar as possibilidades do cinema em diferentes direções, contribuindo com a formação do indivíduo crítico,
interessado na afirmação de valores artísticos, estéticos, sociais e ético-morais, não redutíveis ao padrão usual da indústria cultural. A relação do sujeito espectador com o filme se dá pelas experiências individuais de maneira artística, psicológica, estética e, em suma, subjetiva, com interesse pelo sujeito espectador crítico de leitura fílmica e não pelo espectador passivo. Sabemos, então, que o cinema tem roubado nossa atenção, nossa imaginação, nosso tempo. Há mais de um século, precisamos compreendê-lo com maior propriedade, dando a ele o real valor na formação do professor de artes visuais, que tem esse saber e o saber de praticar a cultura cinematográfica como conhecimento metodológico crítico. Nesse contexto, não podemos deixar de apresentar o que a teoria crítica de Adorno mostra em relação à indústria cultural, da qual faz críticas fundantes. O interesse nesse livro, como já mencionado anteriormente, é o cinema. Para tanto, compreender a indústria cultural se torna pertinente à discussão. Saber ainda que o cinema não é apenas um instrumento pedagógico, e sim um conhecimento a ser aprendido educacional, cultural e socialmente. A escola tem responsabilidade de utilizar tal veículo, contribuindo fundamentalmente para a formação de professores/espectadores emancipados socialmente. Sobre a indústria cultural, na obra Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer, 1986, fazem uma crítica severa a todo entretenimento enquanto estratégia planejada por uma indústria, que, penetrando nos veios mais ocultos da sociedade e dos sentimentos dos indivíduos dessa sociedade manipulada, está mais para roubar as emoções humanas, colaborando desta maneira para o empobrecimento das pessoas. Nesse cenário, Adorno e Horkheimer, 1986, página 126, identificam o entretenimento como uma farsa, ao afirmarem que o entretenimento é apresentado pela indústria cultural como uma mentira descarada. Ela é vivenciada meramente como analgésica, que se desfruta em best-sellers religiosos, em filmes de enredo psicológico e em women's serials, séries televisivas para a família, enquanto ingrediente agridoce para, na vida, controlar com mais segurança as próprias emoções humanas. Neste sentido, a purificação dos afetos provoca diversão, a qual Aristóteles atribui à tragédia e Mortimer Adler ao cinema. Da mesma forma, como no referente ao estilo, a indústria cultural revela a verdade sobre a catarsis. No discurso de Adorno e Horkheimer, 1986, há uma crítica à indústria cultural, como uma grande vilã de uma sociedade oprimida, com sujeitos controlados e tratados como se fossem mercadorias. Ambos tratam da indústria cultural, destacando o esclarecimento como mistificação das massas, inteiramente dedicado à análise funcional da cultura, no capitalismo. Para os autores, a contemporaneidade, em seu tempo, é marcada pela homogeneização da cultura, isto é, tudo funcionava como um sistema onde os fatores são independentes. Como exemplo, temos o cinema objeto do presente livro, que, por sua vez, está mais a serviço do capital do que da arte, mais a serviço da indústria cultural do que da educação, daí sua concepção mais predominantemente funcionalista. O capitalismo, para Adorno e Horkheimer, 1986, converte bens culturais em mercadoria, por meio dos veículos de comunicação, com o objetivo de espalhar uma cultura padronizada, coletiva e acrítica. Produz na sociedade interesses comerciais da classe dominante, detentora dos meios de produção cultural e intelectual. Tal mercadoria vai contra o ideal da sociedade emancipada desejada. Adorno e Horkheimer, 1986, afirmam constantemente que a indústria cultural age como uma força enfraquecedora da racionalidade, atua como forma de alienação e constrói barreiras para a formação de uma consciência crítica na sociedade. Ela promove uma cultura massificada, não desperta o prazer genuíno nos indivíduos. Trata-se de uma racionalidade instrumental e acrítica. Para resistir a essa forma de dominação, ainda que encontre inúmeros desafios, a educação é uma das possibilidades para se formar um indivíduo emancipado. Adorno, 1995, critica que o objetivo da indústria cultural é padronizar de tal modo os bens culturais que, com o tempo, apenas pareceriam diferentes
escondido sobre um pretenso individualismo, construído cuidadosamente para que o indivíduo viva do mesmo modo, consuma as mesmas coisas, divida as mesmas aspirações, tenha as mesmas ideias, acreditando dessa maneira na sensação de individualidade e, pior, de escolha. Acreditava ainda que o capitalismo encontrara na indústria cultural a forma de manutenção do status quo, assegurando cidadãos passivos e politicamente apáticos, impotentes perante um sistema que os mantém distraídos pelas necessidades criadas e satisfeitas somente dentro do próprio sistema, de uma sociedade que forma para o consumo. Nessa direção, Adorno e Horkheimer, 2014, analisam que toda reprodução colabora para a perda de identidade, da originalidade da obra, e está à disposição de uma elite que manipula aqueles que não possuem acesso aos originais, através de cópias feitas em série, conferindo a todas as cópias uma característica mercadológica, valorizando a massificação. Destacam esses autores que o cinema e o rádio não se preocupam mais com a questão da arte. Produções cinematográficas e fonográficas estão interessadas apenas no resultado voltado ao lucro. Adorno e Horkheimer, 2014, página 8, afirmam que, abre aspas, o cinema e o rádio se autodefinem como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos dos seus diretores gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos. Fecha aspas. Logo, se vê uma indústria cultural com a capacidade de atrofiar a mente do sujeito contemporâneo, o que resultará na grande massa de sujeitos alienados, os quais ignoram suas reais necessidades. Apesar da forte influência da indústria cultural ser repassada hereditariamente entre os sujeitos, existem aqueles que as rejeitam. São pessoas questionadoras sobre a real necessidade de certos produtos impostos pela mídia. Com esses sujeitos revoltados, podemos contar com uma sociedade menos manipulada, uma humanidade mais ativa e emancipada. Dizem Adorno e Horkheimer, 2014, página 21. Os grandes artistas nunca foram os que encarnaram o estilo no modo mais puro e perfeito, mas sim aqueles que acolheram na própria obra o estilo como rigor, a caminho da expressão caótica do sofrimento, o estilo como verdade negativa. Os grandes artistas, até Schoenberg e Picasso, conservavam a desconfiança para com o estilo e, em estudo decisivo, detiveram-se menos no estilo do que na lógica do objeto. Destacam os artistas Schoenberg, compositor austríaco de música erudita, revolucionário da música do século XX, e Picasso, pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo, como exemplos que buscaram em suas produções a representação de sujeitos questionadores em uma sociedade manipulada pela indústria cultural, mostrando sua identidade em cada obra criada. Foram considerados emancipados, críticos e muitas vezes até mesmo presunçosos. Na verdade, sujeitos com essa personalidade são seguros de si e reconhecem seu potencial, não se satisfazem com migalhas que a cultura midiática impõe. Os autores são contrários à indústria cultural, a qual enaltece a imitação e coloca em evidência aquilo que seria o seu segredo, a relação de obediência e hierarquia, enquadra e controla, subordina o homem, fazendo-o acreditar que a realidade apresentada é natural. A indústria cultural é a indústria do divertimento, da alienação. Tal indústria cria as necessidades e faz com que os homens a recebam como verdade de modo a torná-los eternos consumidores. Cria a ideia de fuga do cotidiano, mas é tudo premeditado e controlado, pois, abre aspas, a indústria cultural fornece como paraíso a mesma vida cotidiana, fecha aspas. Adorno, Horkheimer, 2014, página 38. O problema é que a transformação da cultura em mercadoria, que se esconde por trás do progresso dos meios técnicos, privou a arte séria de sua relativa autonomia. Os estímulos estéticos tornaram-se um motivo de finalização especializada e passaram a ser empacotados de acordo com, abre aspas, as médias, fecha aspas, de gosto descobertas no mercado.
a possibilidade de dessacralizar as obras de arte que se escondia nos meios técnicos, na medida em que esses meios poderiam reproduzi-la da maneira menos espiritual possível, fora virtualmente neutralizada pela sua exploração econômica no âmbito da indústria cultural. As tecnologias de comunicação surgiram e passaram a atuar no bojo da expansão das relações mercantis, e assim viram-se impedidas de ensejar a criação de formas de arte adequadas às suas condições materiais e históricas. Abre aspas. O cinema e o rádio foram determinados artisticamente pelos que chegaram primeiro e descobriram o aspecto comercial das novas técnicas. Fecha aspas. Heidegger, 2004, página 139. O cinema, principalmente hollywoodiano, objeto das críticas severas de Adorno, constitui-se num poderoso meio de propagação ideológica e de instituição de senso comum. Segundo Adorno, 1995, na indústria cultural, tudo se torna negócio. Enquanto negócios, seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e programada exploração de bens considerados culturais. O cinema, como um bem cultural, tinha como objetivo inicialmente um mecanismo de lazer, que se tornou na sociedade contemporânea uma forma de arte, um meio eficaz de manipulação, portador de uma ideologia dominante. Assim, o indivíduo, na indústria cultural, não passa de um objeto. Com a indústria cultural, Adorno e Horkheimer, 2014, argumentam que, ultrapassando de longe o teatro das ilusões, o cinema e seus filmes não deixam mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão nas quais estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica, permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos. E é assim, precisamente, que o filme adestra o espectador, entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzida aos mecanismos psicológicos. Abre aspas. Os próprios produtos paralisam essas capacidades em virtude de sua própria constituição objetiva. Fecha aspas. Adorno, Horkheimer, 2014, página 119. A teoria crítica, como campo epistemológico, não mais reflete uma construção de ciência positivista, mas que, sob o fundamento da teoria crítica de Adorno, apresenta suas severas críticas sobre a indústria cultural, deixa claro em sua posição o indivíduo com o objeto manipulado. O pensamento de Adorno auxilia na compreensão da reprodutibilidade técnica, ou seja, a parceria entre o cinema, a arte e a educação. Quando articulados, podem ser a grande contribuição na formação do professor de artes visuais para uma educação crítica, com o objetivo de valorizar o indivíduo, o aluno, em prol da sua autonomia, criticidade e criatividade diante do cinema e da leitura fílmica, na formação de professores para atuar na educação básica. Urge, então, formar um indivíduo crítico criativo em cinema e arte, para que se possa pensar o papel do cinema e da educação na atualidade, por outro viés que não o da indústria cultural, alienada e manipuladora. A partir das críticas feitas por Adorno e Horkheimer, 1986, sobre o cinema como mais um produto da indústria cultural, meio de alienação da sociedade, surge uma discussão entre Adorno, Horkheimer e Benjamin, participantes da Escola de Frankfurt. Para o livro em questão, o filósofo Benjamin vem contribuir com seu pensamento sobre o cinema, pois acredita que ele pode sim contribuir para a formação de um professor/espectador crítico e, consequentemente, na formação de um indivíduo emancipado. Benjamin, 1985, teórico da Escola de Frankfurt, vê o cinema como uma possibilidade de formação de uma sociedade em que a reprodutibilidade técnica não tem apenas a função de alienação da sociedade capitalista, mas também de socializadora, capaz de ser emancipada. Para isso, a tese de que o cinema é uma linguagem artística que pode contribuir para a educação de um sujeito ativo com capacidade crítica de leitura fílmica pelo conhecimento técnico e artístico da linguagem cinematográfica, pode ser defendida, visando a construção de uma sociedade emancipada.
Da consonância e dissonância entre o pensamento de Adorno, 1995, e de Benjamin, 1985, alguns contrapontos são merecedores de análise para compreendermos quais são os pontos positivos e negativos apresentados pelos autores. Quando buscamos relações significativas na linguagem cinematográfica como um recurso técnico-metodológico na formação de professores de artes visuais de maneira mais crítica, percebe-se um conhecimento e uma cultura para a autonomia, e assim a possibilidade da formação de uma sociedade emancipada. Para Adorno, 1995, a transformação que ocorre no universo da cultura moderna se dá como um acidente repressivo, e a razão, que tem como resultado o colapso da razão, a qual se esmaga sobre si própria nas suas investigações, desvanece-se no pensamento de Benjamin. O que para Adorno, 1995, era considerado o retorno à barbárie, para Benjamin, 2011, se constitui como mais uma fonte de esperança, um caminho que pode vir a ser trilhado pelo indivíduo nas novas formas de arte, que estão a seu dispor numa sociedade na era da reprodutibilidade técnica. Benjamin, 2013, apresenta uma visão do cinema distoante da concepção da maioria dos integrantes da Escola de Frankfurt, principalmente dos pensamentos de Adorno e Horkheimer, 2014, pois acreditava que a linguagem cinematográfica tem a condição de gerar uma politização capaz de contribuir com o senso crítico do espectador. Para Benjamin, 1985, o cinema inaugurou uma nova relação da arte com as multidões. Na modernidade, o valor de objeto de culto que a obra de arte trazia da antiguidade foi substituído pelo valor de exposição. O autor acredita que a democratização da produção e da recepção da arte eram tendências intrínsecas ao meio e as considera progressistas. O cinema serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do gigante aparelho técnico do nosso tempo o objeto das intervenções humanas é a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. Benjamin, 1985, página 174. Nessa perspectiva, Benjamin, 2013, classifica o cinema como uma linguagem artística que corresponde de maneira adequada à sociedade atual, pois atinge os indivíduos em suas sensibilidades, em suas percepções. Para o espectador, as imagens cinematográficas possuem inúmeros significados, alguns explícitos e outros implícitos, com a necessidade de conhecimentos e mediações para se analisar. Enfim, sob os olhos de Benjamin, o cinema na era da reprodutibilidade técnica pode contribuir sim, de forma positiva, para uma sociedade que buscamos, isto é, uma sociedade emancipada. O que também acreditamos ter grande valor quando nos propomos a mediar os olhares através da leitura fílmica, associando a forma ao conteúdo, tendo como espectadores dessa proposta futuros profissionais da educação. Pensar o cinema na educação como um meio técnico positivo ao mundo moderno, segundo Benjamin 2011, deve contribuir de forma positiva para o desenvolvimento do indivíduo, o qual já possui uma sensibilidade transformada pelo processo da industrialização, resultado do cotidiano da vida moderna. Seria, então, uma maneira de aproveitar essa linguagem artística como uma forma de transformação, emancipação e não somente de alienação. Benjamin, em confronto aos escritos de Adorno e Horkheimer, faz críticas à forma como os autores abordam as questões sobre o cinema. Assim, na década de 1930, Benjamin retorna em outra dimensão às posições de Adorno e Horkheimer. Na sua publicação A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, escrito em 1936, aborda as relações entre a arte e a técnica. De maneira muito significativa, propõe um prognóstico através de conceitos importantes, colaborando para o entendimento da relação e da importância do cinema e da percepção sensível do homem moderno, o qual aborda aspectos revolucionários cruciais dessa forma de arte fundada pelo advento das técnicas de reprodução. Marcado pelo marxismo, Benjamin, 2012, investiga como as relações de produção afetam o campo cultural. O pressuposto básico dessa relação é a consideração da obra de arte
como um fato material. Benjamin, 2012, afirma que o desenvolvimento técnico emancipa a sociedade moderna e destaca o cinema como resultado dessa evolução social. O cinema exercita no indivíduo as novas percepções e reações do aparelho técnico, cujo papel cresce cada vez mais na sua vida cotidiana. Para o autor, esse veículo é a forma de arte que rompe definitivamente com a tradição, sem qualquer traço artesanal, com natureza técnica. Para o público, a exibição do cinema não resulta em uma atitude meramente contemplativa. Benjamin, 1985, percebeu que, através da criação de personagens coletivos com os quais o espectador se identifica, esse veículo produz narrativas fantasiosas, as quais servem de antídoto para a necessidade do psicótico humano, resultado do estresse da tecnização. O espectador, ao ver um filme, vivencia com intensidade aquela determinada experiência que a vontade de realizá-la é saciada. Benjamin, 1985. O encontro do indivíduo com o cinema é um reencontro com um mundo tecnificado que parece dominá-lo, porém, um reencontro mediado por uma arte que se coloca a serviço do conhecimento humano sobre o mundo em que está inserido. Então, o cinema apresenta uma transformação entre o indivíduo e a técnica, permitindo uma nova relação entre o indivíduo e o mundo. Para Benjamin, 1985, página 180. Uma das funções mais importantes do cinema é criar um equilíbrio entre o homem e o aparelho. O cinema não realiza essa tarefa apenas pelo modo com que o homem se representa diante do aparelho, mas pelo modo com que ele representa o mundo graças a esse aparelho. As técnicas cinematográficas possibilitam ao espectador conhecer o que se passa no íntimo das ações do cotidiano. Para Benjamin, a imagem no cinema tem o poder de suscitar a ação, despertar poderes sobre os nossos pensamentos, modificar comportamentos ou, em outros termos, o poder de persuasão. Com isso, chega-se à tese de que o cinema passa a influenciar o inconsciente dos espectadores, através dos sonhos, alucinações e distúrbios psíquicos da população. Benjamin, 1985, página 177. Abre aspas. A reprodutibilidade técnica do cinema tem seu fundamento imediato na técnica de reprodução, não apenas permitindo a forma mais imediata da difusão em massa da obra cinematográfica, mas torna-a obrigatória. Fecha aspas. Benjamin, 1985. Para Benjamin, 1985, página 172. O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico, cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas é essa a tarefa histórica, cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. A análise de Benjamin, 1985, sobre o cinema, no contexto da era da reprodutibilidade técnica, define esta linguagem artística como um novo sentido social para a arte, contribuindo de maneira positiva para a criticidade do sujeito moderno, que já está acostumado ao ritmo acelerado da era da industrialização. Para tanto, é necessário realmente pensar que essa linguagem artística, o cinema, pode e deve ser explorada, compreendida em sua totalidade, não dissociando a forma do conteúdo, mas relacionando-os para melhor entendimento e contribuindo dessa maneira para a relação entre essa linguagem artística e o espectador. Proporcionar mais uma linguagem artística para a formação de um indivíduo crítico em uma sociedade emancipada, objetivo claro, tão discutido e concordado entre os autores / filósofos da Escola de Frankfurt. Fica então um questionamento que, por se tratar de uma investigação, podemos, como professores, orientar a formação do professor espectador através da linguagem cinematográfica, muitas vezes tendo acesso somente ao cinema de entretenimento? Dar ao professor espectador em formação condições de uma leitura fílmica crítica para que não seja mais um alienado pela indústria cultural, mas, ao contrário, perceber que o cinema é um conhecimento e cultura rica para o desenvolvimento e formação de um indivíduo crítico, na construção de sujeitos emancipados e de uma sociedade emancipada, ideologia
tão abordada pelos filósofos Adorno, Horkheimer e Benjamin. Com toda a preocupação em fazer do cinema um conhecimento e, ao mesmo tempo, uma possibilidade educacional importante para a formação do sujeito, precisamos compreender ainda mais sobre o poder da indústria cultural e o poder do cinema como produto. Tema bastante abordado por Adorno e Horkheimer, 1986, e Benjamin, 1985. Para o livro, buscamos argumentar com mais autores que estudam o cinema, também chamado de sétima arte, o qual não é apenas parte de mais um meio de alienação social. Pelo contrário, intentamos fazer do cinema uma grande possibilidade de formação crítica na formação humana emancipada. Bordo e Thompson, 2013, tratam o tema cinema como força que possibilita ao espectador uma reflexão crítica, o qual não se deixa engolir pela indústria cultural. Os autores nos falam sobre o poder cinematográfico como uma possibilidade que comunica informações e ideias, nos mostra lugares e modos de vida com os quais, de outra forma, não teríamos contato. O cinema nos oferece maneiras de compreender e saber, ver, ler e sentir culturas que consideramos profundamente e esteticamente carregadas de forma, significantes, e conteúdo, significados, para uma visão e concepção diferente de mundo, nos dando experiências, as quais são muitas vezes conduzidas por histórias, por personagens com os quais passamos a nos preocupar. O cinema pode e deve nos oferecer uma experiência transformadora, experiência em que os professores/espectadores, como leitores críticos, se capacitem à compreensão crítica da sociedade e do mundo a partir de diversas mídias, no que se refere ao campo educacional na formação de professores. Mesmo sabendo que em uma sociedade moderna nenhuma das artes se coloca acima de amarras econômicas, existe uma discussão entre o cinema-arte em oposição ao cinema-negócio, entre arte e entretenimento, os quais carregam um juízo de valor bastante explícito. Arte é intelectual e entretenimento é superficial. As questões propostas exigem melhor reflexão e aprofundamento. O cinema, a arte ou entretenimento permite aos cineastas meios como a representação visual e sonora, montagem, narração, linguagem, para fornecer experiências aos espectadores, as quais podem e devem ser valiosas na formação de ideias, valores, independente do seu pedigree, termo utilizado pelos autores. Bordwell, Thompson, 2013. Como já apresentado acima pelos autores Bordwell e Thompson, 2013, e reforçando ainda mais a condição dada por Adorno e Horkheimer, 2014, e Benjamin, 1985, a indústria cultural apresenta o perigo entre a distinção do cinema como arte e entretenimento. Para os autores Adorno e Horkheimer, o cinema-arte é direcionado somente aos burgueses, mais intelectuais, pensantes e transformadores. Já o cinema-entretenimento, com uma mensagem superficial, é direcionado à massa oprimida e não pensante. Bordwell e Thompson, 2013, destacam os filmes blockbusters produzidos de forma exímia. Esses filmes são populares para muitas pessoas. Eles obtêm elevado sucesso financeiro, passam no multiplex, sendo considerados como entretenimento, enquanto filmes para um público mais restrito, filmes independentes, filmes de festivais ou obras experimentais especializadas, são considerados verdadeiras obras de arte. Precisamos ter em mente que qualquer forma de arte nos oferece uma vasta gama de possibilidades criativas, e o pressuposto básico é o de que, por ser uma arte, o cinema, tanto como arte ou como entretenimento, oferece experiências que os espectadores acreditam valer a pena, experiências divertidas, provocantes, intrigantes ou arrebatadoras. O mais importante é o cinema ser de fácil acesso a quase todos os indivíduos. Por isso, a necessidade do conhecimento dessa linguagem em sua leitura fílmica crítica. Necessidade esta de ser apreendida em sua dimensão de compreensão e possibilidade, tornando-o educativo, não permitindo que a indústria cultural se aproprie dessa oportunidade de conhecimento mais crítico. O cinema nos leva a experiências, as quais muitas vezes são conduzidas por histórias,
com personagens com as quais passamos a nos preocupar, mas ele também pode desenvolver uma ideia ou explorar qualidades visuais e texturas sonoras. Contar histórias de ficção, registrar fatos, animação de objetos ou imagens, experimentações com a forma e com o conteúdo. A sétima arte nos leva numa viagem, oferece uma experiência que segue certos padrões e que envolve nossas mentes e emoções. Dentre outros olhares sobre o cinema, Metz 2014 o vê como uma linguagem e expressão artística que tem como segredo injetar uma irrealidade da imagem, a realidade do movimento, e assim atualizar o imaginário a um grau nunca antes alcançado. A definição do poder do cinema, segundo Metz 2014, páginas 16 e 17, é que mais do que um romance, mais do que uma peça de teatro, mais do que o quadro do pintor figurativo, o filme nos dá o sentimento de estarmos assistindo a um espetáculo quase real. Desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo perceptivo e afetivo de participação. Conquista de imediato uma espécie de credibilidade, não total, é claro, mas mais forte em que outras áreas, às vezes, muito viva no absoluto. Encontra um meio de se dirigir a gente no tom da evidência, como que usando o convincente. E assim, alcança sem dificuldade um tipo de enunciado que o linguista qualificaria de plenamente afirmativo e que, além do mais, consegue ser levado, em geral, a sério. a impressão da realidade quando assistimos a um filme, em especial em uma sala de projeção, nos faz viajar no tempo e no espaço. Isso de espectador para espectador, dependendo das técnicas de representação, as quais existem através do tempo, como, por exemplo, a fotografia, a pintura, o teatro, o cinema, entre outras, e que, segundo Metz, 2014, página 19, a explicação está no aspecto do objeto percebido ou no aspecto da percepção. A representação cinematográfica não se restringe apenas no olhar da câmera, mas em todo o conjunto entre a forma para se atingir o conteúdo, como o tipo de iluminação disponível, da definição objetiva, da seleção e da hierarquização dos sons, do tipo de montagem, do encadeamento das sequências e da direção do trabalho como um todo. O cinema parte de uma reprodução técnica bastante convincente, desencadeando no espectador fenômenos de participação afetiva e perceptiva, contribuindo para conferir realidade à cópia. Portanto, narrativas que alimentam nossa imaginação, evidenciando forte manipulação, dominação do sujeito/espectador, que, se não preparados criticamente, contribuem para a formação de um sujeito manipulado. Desse modo, o papel do cinema na educação é de suma importância, pois teria como objetivo combater uma forma de organização da cultura predominante na sociedade, que encontra aceitação ampla por parte dos indivíduos, pois eles são incapazes de resistir a um determinado prazer momentâneo, de maneira a se envolver com o entretenimento em sua forma alienada e padronizada. Educação, um olhar sobre a formação do professor de artes visuais. A partir do objeto desse livro, que se pauta em buscar uma alternativa metodológica de leitura fílmica crítica, através da linguagem cinematográfica, superando então a fragmentação entre o conteúdo e a forma, buscamos produzir um conhecimento que contribua para a formação inicial de professores de artes visuais. Necessário é, primeiramente, discutir sobre a formação de professores e, na sequência, sobre a formação específica dos professores de artes visuais. Assim, conseguimos compreender o processo de formação de professores para então buscarmos resolver as questões que se pautam no ensino-aprendizagem proposto. Para melhor compreendermos a questão da formação de professores de artes visuais, é pertinente abordar de que ponto de vista entendemos o conceito de formação. Sobre formação, Menzi, 1980, destaca 3 tendências. A primeira tendência se sustenta na tradição filosófica, que, devido à sua origem histórica e às implicações metafísicas que lhe são próprias, está tão viciada e tem tantas significações que não só é impossível fazer um uso razoável dela, mas, além disso, quem o utiliza expõe-se à suspeita de ideologia. Página 267.
Aos que se apoiam nesse conceito, postulam a formação como algo que não pode ser investigada. A segunda tendência nos diz que a formação não se limita a um campo especificamente profissional, referindo-se a múltiplas dimensões. Já a terceira tendência, na perspectiva do autor referido, nos diz que abre aspas, formação não é nem um conceito geral que englobe a educação e o ensino, nem tampouco está subordinada a estes, fecha aspas. Menzi, 1980, página 269. Para Garcia, 1999, a partir dos seus estudos sobre formação, a educação é uma ação realizada a partir do exterior, de maneira a contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. A partir dessa declaração dada por Garcia, 1999, podemos ver na formação uma função social de transmissão de saberes, de saber, fazer ou do saber ser, que se exerce em benefício do sistema socioeconômico ou da cultura dominante para que haja desenvolvimento e estruturação do indivíduo, e principalmente de sua inserção na sociedade. A partir dos conceitos sobre formação, a primeira característica se dá pela contribuição no processo do desenvolvimento do indivíduo atuante na sociedade. Como abordado anteriormente, nosso objetivo está pautado na formação do professor. Perguntamos então, qual é o papel da educação no contexto da formação de professores? Precisamos ter em mente que existe a necessidade de um profissional competente em sua docência, profissional este que deve ter domínio da ciência, da técnica e da arte. Segundo Garcia, 1999, a formação se dá pela dimensão do ensino como atividade intelectual, cuja primícia é a profissionalização dos sujeitos encarregados de educar as novas gerações. Gerações estas de indivíduos ativos/críticos socialmente e que contribuam para a formação de uma sociedade mais emancipada. Na visão de Contreras, 2002, o processo de formação de professores não surge como um processo e controle interno estabelecido pelo grupo, mas como um controle estabelecido pelo Estado, surgindo assim como uma ocupação específica. Para isso, Contreras, 2002, página 63, diz que a formação de professores, para Pukiewicz, existe e está historicamente ligada ao desenvolvimento institucional do ensino. Conforme o ensino evoluiu como forma social de preparar crianças para a vida adulta, também se desenvolveu um grupo ocupacional especializado em elaborar o plano de sua vida diária. Este grupo desenvolveu algumas corporações especializadas em imagens, alegorias e rituais, que explicam a natureza do ensino e sua divisão de trabalho. A formação de professores pode ser entendida, em parte, como um mecanismo para fixar e legitimar as pautas ocupacionais de trabalho para os futuros professores. Com uma história de muitas lutas pelo reconhecimento da autonomia do professor, a primeira dimensão da profissionalidade docente deriva do fato de que o ensino supõe um importante compromisso de caráter moral para quem o realiza. Compromisso de caráter moral, uma obrigação que confere à educação, a qual deve incorporar a noção de pessoa livre, isto é, um professor autônomo que conquista um status moral sob o qual realiza a prática educativa, sendo comprometido com seus formandos, participando ativamente do seu desenvolvimento como indivíduos, não esquecendo que o aspecto moral do ensino está ligado à dimensão emocional presente na relação educativa. Contreras, 2002. Ainda para Garcia, 1999, a formação do professor se dá pelo encontro entre formador e formando, com um objetivo importante de mudança, num contexto organizado e institucional. Para o autor, a formação do professor se diferencia de outras atividades de formação em 3 dimensões. A formação dupla, combinando assim a formação acadêmica com a formação pedagógica, a formação do professor profissional e a formação do professor como uma formação de formadores. Contribuindo com o nosso entendimento sobre formação de professores, Garcia, 1999, cita em sua obra os olhares de Medina e Domingues, os quais se referem à formação dos professores como a preparação e emancipação profissional do docente para realizar crítica reflexiva. É eficazmente um estilo de ensino que promove uma aprendizagem significativa nos alunos
e consiga, assim, um pensamento, ação inovador. Medina Domingues, Apud Garcia, 1999, página 23. As contribuições dos autores referenciados são bastante significativas para compreender a importância da formação do professor, o qual deve assumir um estilo próprio de ensinar, despertando em seus formandos uma emancipação social através da formação de um ser crítico. Para o grande educador Paulo Freire, 1996, ensinar exige uma reflexão crítica sobre nossa prática como professores. Precisamos, em nossa prática docente, sermos críticos, nos envolver num movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar, sobre o nosso fazer. Por isso, é fundamental que na prática da formação de professores, perceba-se que o indispensável de pensar certo não é presente dos deuses, nem se acha em um guia de professores. Mas, pelo contrário, pensar certo, superar o ingênuo, tem que ser uma troca entre o formador e o formando, que nunca estão prontos, mas sempre em construção. Freire, 1996. Tanto o formador quanto o formando precisam ter consciência que a formação do professor deve ser continuada, sabendo que sempre será necessária a reflexão crítica sobre a sua prática e que, a cada dia, sua prática deve ser melhorada. Para Freire, 1996, quando, como professor, assumimos nossas fragilidades, nos tornamos capazes de mudar nossa prática docente. Paulo Freire, 1996, página 41, corrobora intensamente com seus estudos sobre a formação do professor, destacando que está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência, um papel altamente formador. O que a raiva não pode é, perdendo os limites que a confirmam perder-se em raivosidade, que corre sempre o risco de se alongar em odiosidade. As palavras descritas pelo autor deixam ciente de que, através de uma educação, a qual busca a relação do diferente, da raiva em busca da justiça, nos tornamos indivíduos mais críticos, contribuindo assim para uma sociedade emancipada e não manipulada, alvo tão discutido anteriormente pelos autores Adorno, Hockermeier, 1986, e Benjamin, 1985. Garcia, 1999, nos fala sobre o tema formação de professores, sinalizando em sua obra a autora Feynman, 1983, que distingue em 4 fases o processo de aprender a ensinar, entre elas, pré-treino, formação inicial, iniciação e permanente. Na fase pré-treino estão as experiências dos indivíduos como discente, quando busca moldar suas crenças sobre ser professor. Na segunda fase está a formação inicial do professor. É a etapa da formação formal, na qual adquire conhecimentos pedagógicos e das disciplinas acadêmicas. Na terceira fase está a iniciação, que corresponde aos primeiros anos de exercício da profissão, nos quais unem a teoria à prática. E na quarta e última está a fase de formação permanente, a qual inclui todas as atividades planificadas pelas instituições e pelos professores, de modo a permitir seu crescimento profissional. Garcia, 1999, página 26, ao analisar várias tendências e perspectivas sobre a formação do professor, declara que a formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos através dos quais os professores, em formação ou em exercício, se implicam individualmente ou em equipe em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. O presente livro está no caminho para o entendimento de que realmente a formação de professores possibilita a relação madura entre o formador e o formando, trazendo contribuições à dupla no resultado de uma educação mais consistente, mais madura e principalmente mais crítica. Faz-se necessário todo esse entendimento para que realmente a formação do professor seja eficiente em sua totalidade.
tornando os futuros professores autônomos e colaboradores para a formação de uma geração mais crítica em seus posicionamentos, de modo a contribuir no desenvolvimento do indivíduo em formação, participante de uma sociedade mais emancipada. Precisamos salientar que, na formação dos professores, Garcia, 1999, destaca os princípios para essa ação. Um primeiro princípio se dá pela continuidade da formação desse professor, declarando que o seu desenvolvimento profissional é uma aprendizagem contínua, interativa, cumulativa com várias formas de metodologia. O segundo princípio, citado pelo autor referido, é a necessidade de integrar a formação de professores em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular. Ainda reforça nesse segundo princípio que a formação e a mudança devem ser pensadas em conjunto, através de novas aprendizagens. Aliado ao princípio anterior, Garcia, 1999, aponta o terceiro princípio, o que se dá pela necessidade de ligar os processos de formação dos professores com o desenvolvimento organizacional da escola, participando da transformação da escola. E o quarto princípio se coloca como a integração entre a formação de professores em relação aos conteúdos propriamente acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica dos professores. Na continuidade de seus estudos, Garcia, 1999, declara o quinto princípio, o qual se dá pela necessidade da integração teoria-prática na formação de professores, isto é, uma associação entre a teoria apreendida e as práticas, produto das suas próprias experiências e vivências pessoais. No sexto princípio, o autor reforça a importância em destacar a individualidade como elemento integrante da formação de professor, sabendo que a aprendizagem se processa de maneira individual, respeitando suas características pessoais, cognitivas, contextuais, relacionadas de cada professor ou de cada grupo de professores, respondendo às necessidades e às expectativas dos professores como pessoas e profissionais. O professor/filósofo Freire, 1996, aborda em seus estudos que o professor, seja na sua formação ou na formação continuada, deve ter consciência de que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, saber seu papel no mundo, entender qual seu significado como professor, saber que seu papel não é só o de quem constata o que ocorre no mundo, mas, principalmente, exercer o papel de quem intervém como sujeito transformador para mudar, transformar. Dessa forma, segundo Freire, 1996, o educador torna-se capaz de intervir na realidade, tarefa que faz parte da responsabilidade como educadores, para tornar assim uma tarefa mais complexa e geradora de novos saberes. Não podemos ser indivíduos neutros na sociedade e, muito menos, deixar que os formandos não tenham a possibilidade de também intervir nessas mudanças sociais tão necessárias. Precisa promover posturas revolucionárias e não posturas rebeldes, tanto nos formadores quanto nos formandos. Segundo Freire, abre aspas, a mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação no fundo, o nosso sonho. Fecha aspas. Freire, 1996, página 79. Sabendo que mudar ações é difícil, mas necessária e possível. Ao associar os estudos de Garcia, 1999, e de Freire, 1996, percebemos que a grande importância na formação de professores se dá pela consciência da busca pelo conhecimento teórico-prático, valorizando o formador e o formando como indivíduos em constante transformação, e ainda, como destaque, indivíduos responsáveis pela transformação do mundo este mais justo e de indivíduos conhecedores dos seus direitos e deveres. Sob a nossa perspectiva de formação de um professor transformador, destacamos o ponto de vista social reconstrucionista em que Garcia, 1999, destaca o teórico Kemis, 1985, que tem como base uma reflexão que incorpora um compromisso ético e social, a partir de práticas educativas e sociais mais justas e principalmente democráticas, indivíduos estes mais comprometidos com a transformação social. Para o teórico Kemis, 1985, as reflexões pautadas prevêem uma ação
entre o pensamento e as ações sobre as situações históricas em que estamos inseridos. Uma reflexão que prefigura as relações sociais. Uma reflexão que apresenta interesses humanos, políticos e culturais. Uma reflexão que transforma as práticas ideológicas caracterizadas na base da ordem social em uma reflexão para contribuir com a reconstrução da vida social, através da comunicação na tomada de decisões. Percebemos que a orientação social reconstrucionista na formação de professores possui uma relação direta com a teoria crítica, realizada na prática do ensino, o que contribui para uma formação com capacidade de análise do contexto social. Para isso, Contreras, 2002, em seus estudos, trata do professor autônomo. O professor autônomo/crítico contribui para a formação do professor na construção de um método de leitura fílmica, reconhecendo o cinema como um veículo transformador, cuja linguagem artística transforma o indivíduo em um ser mais crítico, que possa, através da leitura de mundo, refletir, transformar a sociedade com suas bases críticas, sociais, morais, culturais e artísticas na perspectiva de uma autoformação inicial e contínua. Assim, a base reflexiva da atuação do professor tem como objetivo entender a maneira como realmente se abordam as situações problemáticas da prática. O teórico Schwab, citado por Contreras, 2002, página 129, define muito bem a necessidade de professores reflexivos/críticos ao afirmar que os professores nem querem nem podem limitar seus afazeres ao que lhes foi dito. Os especialistas em diferentes matérias já tentaram. Os administradores tentaram. Os legisladores tentaram. Entretanto, os professores não são operários de uma linha de montagem e não se comportarão assim. Os professores praticam uma arte. Os momentos de escolha sobre o que fazer, com quem e a que ritmo surgem centenas de vezes ao longo de um dia escolar e surgem de forma diferente a cada dia e com cada grupo de estudantes. Nenhuma ordem ou instrução pode ser formulada de modo que controle esse tipo de julgamento e comportamento artístico, dadas as demandas de frequentes decisões instantâneas sobre a forma de enfrentar uma situação que está mudando continuadamente. Portanto, os professores têm de se envolver no debate, na deliberação e na decisão sobre o que e como ensinar. É necessária a participação no debate, na deliberação e na escolha, tanto para o aprendizado do que se necessita, como para a vontade de fazê-lo. Com essa descrição, reforçamos que não se consegue transformar os formadores e formandos em indivíduos reflexivos e, como consequência disso, indivíduos críticos, se não houver professores dispostos a participar das ideias que alimentam essas posições transformadoras. Assim, pode-se concluir essa primeira parte das considerações na formação de professores que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Para Freire, em 1996, o mundo não é, o mundo está sendo. O indivíduo precisa constatar que é capaz de intervir na realidade, uma tarefa complexa, mas geradora de novos saberes. De maneira alguma, o indivíduo em formação pode estar no mundo de forma ideológica neutra. A formação de professores precisa, de forma ativa, aprender a ler o mundo a partir de leituras mais ativas, com um olhar mais atento às necessidades pessoais e principalmente sociais. O professor deve-se a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Ainda na formação do professor, precisa prevalecer, segundo Freire, 1996, a luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica ou das classes sociais. Logo, a prática educativa deve ser vista como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de formadores e formandos. Ao se tratar a formação de professores, percebe-se que ela acontece pelo encontro entre formador e formando com um objetivo importante de transformação pessoal e social, tornando-o apto a aprender e a ensinar, sabendo da necessidade da formação em todo o seu processo profissional de maneira contínua.
Vista a contribuição dos autores citados no presente recorte, até então no texto sobre formação de professores, com certeza a base para a ação é também a base para a formação do professor de artes visuais, a qual se pauta nos princípios elencados pelos fundamentos acima referidos. Princípios que perpassam toda a prática docente, seja ela em qualquer grau de ensino e em qualquer área a ser desenvolvida. As relações de ética, moral, com vistas a mudar e a transformar, através da sua prática docente, em uma sociedade mais emancipada. É preciso destacar na formação do professor de artes visuais a importância da educação, da sensibilidade mediada pelos saberes da arte. Sabemos que a realidade na formação dos professores de artes visuais continua a ser muitas vezes de maneira precária, desarticulada, tanto em relação da teoria à prática, como em relação ao conhecimento da arte e ao conhecimento pedagógico. A formação do professor de artes visuais tem como proposta uma reflexão sobre a concepção da arte e do ensino da arte numa prática pedagógica reflexiva, em que a teoria e a prática precisam urgentemente estar vinculadas, tanto no saber e no fazer artístico, como no saber e no fazer metodológico. Em um recorte, autores como Biasoli, 1999, e Barbosa, 1990, discorrem sobre a necessidade de uma formação do professor de artes visuais mais consciente do seu papel de professor/artista na escola, contribuindo para o desenvolvimento do aluno a partir de uma leitura de mundo mais crítica, tornando-se mais participativo no meio em que está inserido. Para Biasoli, 1999, o ensino da arte gera preocupações, pois precisamos entender que a percepção da arte como fator cultural é de preponderante importância na integração do indivíduo à sociedade. A autora aponta a importância do ensino da arte não somente como uma educação intelectual, mas também como uma educação humanizadora, responsável pelo desenvolvimento da percepção e da imaginação, na percepção da realidade circundante e no desenvolvimento da capacidade criadora necessária à modificação dessa realidade. Para isso, a prática pedagógica em arte pressupõe uma relação importante entre a teoria e a prática, uma relação estreita entre sujeito e objeto do conhecimento e um lugar de construção do saber e do fazer artístico. Biasoli, 1999. Em 1971, o ensino da arte passa a fazer parte do currículo escolar, registrado na Lei nº 5692, disposto no artigo 7º, a obrigatoriedade da educação artística na educação básica. Com isso, será obrigatória a inclusão de educação moral e cívica, educação física, educação artística e programas de saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de primeiro e segundo graus, observado quanto à primeira o dispositivo no Decreto-Lei nº 869, de 1º de setembro de 1969. Como consequência da exigência da inclusão do ensino da arte nos currículos escolares, fez-se necessária a criação dos cursos de licenciatura para a formação de profissionais na área de artes, para que suprissem assim essa demanda. Com isso, em 1973, o governo federal criou um curso com a finalidade específica de preparar professores de educação artística. Biasoli, 1999, página 74, aponta que a Resolução nº 23, de 23 de outubro de 1973, do Conselho Federal de Educação, diz em seu artigo 1º que o curso de licenciatura em Educação Artística tem por objetivo formar professores para as atividades, áreas de estudo e disciplinas do ensino de primeiro e segundo graus relacionadas com o setor da arte. Já o artigo 2º define que o curso de Educação Artística é estruturado como licenciatura de primeiro grau, de curta duração, ou como licenciatura plena, ou ainda que abrange simultaneamente ambas as modalidades, de acordo com os planos das instituições que o ministrem. Quando pesquisamos sobre o surgimento do ensino da arte no Brasil, percebemos toda a fragilidade na condição de como ensinar e de como aprender a nova disciplina. Ela chega ao Brasil sem mecanismos necessários para a verdadeira implantação e sustentação do ensino da arte na escola, isto é, sem professores capacitados para conduzir de maneira profissional a nova área de conhecimento.
O ano de 1980 foi marcado como um tempo de lutas pelos intelectuais que buscam o seu espaço perdido durante a ditadura militar. Surgem profissionais preocupados com suas práticas pedagógicas, com necessidade de uma política educacional para o ensino da arte e para reflexão sobre a formação de um profissional capacitado para esse novo momento. Diante das sequelas deixadas na sociedade pela ditadura militar, grandes pesquisadores sobre o ensino da arte e sobre a formação de professores de artes visuais se debruçam em livros e ações para que essa educação seja de grande valor no desenvolvimento de uma sociedade mais reflexiva, crítica e emancipada através do conhecimento que a arte pode proporcionar ao indivíduo. Sabe-se do grande valor da educação através da arte, na transformação em que se reconhece o valor da disciplina na escola. Uma das grandes pesquisas sobre a educação através da arte é da professora/pesquisadora Ana May Barbosa, realizadas em 1983, a qual constata que a maior parte dos professores de artes citavam o desenvolvimento da criatividade como objetivo principal no ensino da arte. Sabe-se que o conceito de criatividade para esses profissionais estava vinculado à espontaneidade, liberdade e originalidade. Barbosa, 1990, página 11, nos diz que em 1983, nós estávamos sendo libertados de 19 anos de uma ditadura militar, que reprimiu a expressão individual por uma severa censura. Não é totalmente incomum que, após regimes políticos repressores, a ansiedade pela autoliberação domine as artes, a arte-educação e os seus conceitos. Diante do panorama apresentado pós-ditadura militar, conseguimos compreender a situação do ensino da arte naquele período, a arte sendo confundida com a livre expressão. Mas o pensamento e as ações sobre o ensino da arte se modificam na década de 1990, apesar de todas as contradições vividas pelo conhecimento. Barbosa, 1990, declara que na pós-modernidade o conceito de arte está ligado à cognição, à construção do pensamento, significando que o conhecimento sobre a arte, como qualquer outra área de conhecimento, exige o domínio da sua linguagem e da sua história. O ensino da arte deixa de ser mera atividade recreativa para ser reconhecida como uma área de conhecimento. Com um novo olhar sobre o ensino da arte, os professores compreendem o valor conceitual do conhecimento, fazendo desse ensino uma praxis, indo além da forma tradicional que antes era usada. Biasoli, 1999. Os autores referidos apresentam condições favoráveis à formação do professor de artes visuais como criar um ambiente de ensino e aprendizagem não somente com o intuito de transmissão de conteúdo, mas um espaço para compartilhar identidades, construir interpretações a partir de experiências de aprendizagem, compreender significados, buscando estratégias às ações pedagógicas, favorecer uma concepção de relação entre a teoria e a prática educativa e dos saberes dos professores, criar um espaço propício às construções de aprendizagens, valorizar a reflexão, ser um professor dinâmico, reflexivo e crítico, reconhecer o uso da linguagem como formador de ideologias, de subjetividades, compreensão crítica da cultura visual. A partir do conhecimento teórico e prático, a grande preocupação na formação do professor de artes visuais é a sua capacidade de criticidade, a necessidade da reflexão crítica do professor. Sabe-se que somente assim estará em posição de fazer determinações e sugerir alternativas sobre o novo enfoque para o ensino da arte. E qual seria a importância na formação do professor de artes visuais, do seu entendimento sobre a linguagem cinematográfica? Como poderia utilizar o cinema como um aporte didático na construção do seu olhar e do olhar do seu aluno? Como o cinema pode contribuir para a formação de um indivíduo mais reflexivo, crítico, ou seja, mais emancipado? Para um melhor encaminhamento, autores que estudam o cinema na educação são primordiais para o andamento e compreensão do uso do veículo pelos professores de artes visuais na escola. Pode-se citar Sá, 1967, Vanoy, 1994, Duarte, 2009 e Reale, 2007. Para Sá, 1967, o cinema pode ser considerado um instrumento de educação do ponto de vista técnico, artístico e cultural.
A autora nos aponta que o cinema amplia a visão de conjunto da realidade. Permite ilustrar com novo vigor a literatura, a história e a ciência. Por se tratar de uma arte, exerce grande poder sugestivo sobre a imaginação. Abre novos horizontes sobre todos os campos da cultura. Sá, 1967. Um professor esclarecido em sua formação inicial ou continuada, conhecedor do poder educacional do cinema, será capaz de transformar qualquer filme numa unidade didática, dissecando os diferentes elementos técnicos, sociais, artísticos e psicológicos. Mas, sem dúvida alguma, o professor precisará utilizar métodos apropriados, não só pedagógico, mas aquele que fornece sua cultura cinematográfica. Ensinará como distinguir os gêneros e o valor de um filme, sua técnica, sua mensagem, sua importância social e artística. Ponto bastante relevante para o nosso livro, que busca um método de análise fílmica através da indissociabilidade entre a forma e o conteúdo. Ainda para Sá, 1967, muitos elementos positivos podem ser enfatizados na visão crítica dos professores de artes visuais na utilização do cinema como um forte aliado pedagógico. Elementos como valores espirituais, preconceitos, problemas sociais e políticos, sentido de justiça, progresso social, valores literários e artísticos, cultura de outros povos, entre outros. A questão é saber motivar os professores à apreciação consciente e crítica do cinema. Com vistas a toda a importância do cinema no meio educacional, para Vanoy, em 1994, o professor deve estar preparado para a utilização e o aproveitamento de tal veículo como uma linguagem artística a contribuir para a formação social/crítica do educando. A partir da construção da importância do uso do cinema na escola, a elaboração de uma alternativa de leitura fílmica é de suma importância. Sabe-se que a leitura/análise fílmica faz parte da proposta do presente estudo e, portanto, analisar o cinema/filme consiste em decompor esse mesmo cinema/filme. Importante compreender que a análise do cinema/filme implica em processualidades importantes como decompor, ou seja, descrever, e em seguida estabelecer e compreender as relações entre os elementos decompostos, ou seja, interpretar. Vanoy, 1994. Sabemos que parece haver certo entendimento do cinema/filme quando o vemos pela primeira vez, que é o que possibilita a compreensão e o acompanhamento da trama. Mas o entendimento vai ser reorganizado e ressignificado muitas vezes daquele momento em diante. Segundo Duarte, 2009, a ressignificação se dá a partir das reflexões críticas que fazemos das conversas com outros espectadores, do contato com diferentes discursos produzidos em torno do determinado cinema/filme e da experiência com outros cinemas/filmes, permitindo assim que novas interpretações sejam feitas, resultado de um profundo dinamismo à dimensão formadora da experiência com o cinema, e que faz com que seus efeitos somente possam ser percebidos a médio e longo prazos. Além dos saberes sobre a história da composição cinematográfica, para Duarte, 2009, devemos pensar sobre a análise do filme como âncora teórica para a construção do método que se propõe, aliando tudo isso à construção de metodologias de leitura de imagens. Portanto, para construir uma educação visual para a formação inicial de professores de artes visuais, objetivando a formação cultural, crítica e emancipatória, é preciso que as experiências culturais, que se interrelacionam com as diversas linguagens da cultura de ler e interpretar, possibilitem situações de aprendizagem. Considerando o estado da arte e nele o cinema como a sétima das artes, é ainda frágil de métodos de leitura e análise fílmica para a escola. Destaca-se a afirmação de Duarte, 2009, de que a significação de narrativas fílmicas não se dá de forma imediata. Portanto, se faz necessário investir em tal conhecimento para então contribuir com o cinema na educação, com o devido teor satisfatório, cumprindo assim seu real papel. Para a Reale 2007, a mídia, de forma geral, e o cinema, de forma particular, transforma-se numa nova máquina de ensinar, capaz de trabalhar a favor de um tipo de crítica social e cultural madura, integrando os saberes das diferentes áreas de conhecimento. A autora afirma ainda que, abre aspas,
O cinema se transforma em um riquíssimo instrumento de análise, reflexão e compreensão do mundo e da humanidade, podendo transformar-se em verdadeiro debate coletivo. Fecha aspas. Reale, 2007, página 135. A sala de aula e o cinema se configuram num território de infinitas possibilidades, as quais nos permitem ver, rever, criticar, avaliar, mensurar e refletir sobre o indivíduo, suas relações sociais e a construção do conhecimento a partir de uma perspectiva histórico-social. Segundo Reale, 2007, página 137. O cinema media a vida do docente e dos discentes. Cinema e vidas cruzam-se, misturam-se, fundem-se, confundem-se numa sala de aula. Não raras vezes, revivemos nos personagens nossas próprias angústias, medos e alegrias. Ódios e amores da tela se misturam com nossas experiências, fazendo-nos reagir, sofrer e rir. Nesse encontro entre discentes e cinema, as sociedades e seus poderes são revelados, rasgados, metamorfoseados, mascarados. Tudo é possível em tempos de hiperrealidade. O filme passa, então, a ser um dos mais extraordinários instrumentos de debate, análise e compreensão das diferentes realidades que nos governam. O filme se transforma, ele mesmo, numa grande aula. Reale, 2007 e Duarte, 2009, concebem a educação e o cinema como modelos de socialização dos indivíduos e instâncias culturais que produzem saberes, identidades, visões de mundo e subjetividades, cujas instâncias culturais estão intrinsecamente relacionadas às produções de significados advindas das relações construídas, tanto entre discentes e docentes, quanto entre espectadores e filmes, o que, para as autoras, reforça o caráter extremamente educativo do cinema. Para as autoras, existem possibilidades de conexões entre o currículo nas salas de aula e o currículo no cinema, tanto relativas às dimensões culturais do campo educacional, quanto à utilização do cinema na educação escolarizada, tendo em vista que as mesmas constroem tal afirmação a partir de sua própria experiência de ver filmes, cuja prática resulta no estudo das relações das pessoas com o cinema e o papel dos filmes na sua formação. É relevante o alerta dos autores quanto à necessidade de a escola integrar em seu cotidiano a prática do uso educacional da linguagem cinematográfica, já que tanto a televisão quanto o cinema têm forte influência sobre a formação dos alunos. Da mesma forma, são imprescindíveis estudos de percepção, de formação do professor/espectador, do aluno/espectador e outros, principalmente levando-se em conta o fator de identidade cultural dos produtos consumidos em nossa sociedade, que em sua maioria são estrangeiros. Partindo do pressuposto de que o estudante de cinema atua como leitor para o exercício de análises fílmicas, o estudo da linguagem cinematográfica, das teorias de cinema são fundamentais, haja vista que eles dão a base teórica sobre a concepção e sobre o papel do espectador. Assim, no contexto do cinema, é fundamental que o espectador/leitor fílmico tenha a percepção de que cada elemento constitutivo do discurso cinematográfico é escolhido pelo diretor de acordo com a sua função, a qual está diretamente vinculada à interpretação que se pretende por parte do espectador. Ao admitirmos que a significação do cinema é gradual e articulada aos modos de ver do grupo de pares e aos diferentes tipos de discursos produzidos em torno dos filmes, faz sentido pensar que é possível, sim, ensinar a ver, ou melhor, ver a verdade. Isso implica valorizar o consumo do cinema/filme, incentivar discussões a respeito do que é visto, favorecer o confronto de diferentes interpretações, trazer a experiência do cinema para dentro da escola. Se o domínio dos códigos que compõem a linguagem audiovisual constitui poder em sociedades que produzem e consomem esse tipo de artefato, é tarefa dos meios educacionais oferecer os recursos adequados para a aquisição desse domínio e para a ampliação da competência para ver, do mesmo modo como fazemos com a competência para ler e escrever. Os professores de artes visuais em formação inicial ou contínua, devido à crescente importância que os meios de comunicação em massa adquiriram durante os séculos XX e XXI, e a consequente descentralização da escola como principal agente disseminador de conhecimento,
devem preparar os alunos para a educação midiática, para a leitura dessas mídias. Assim, a educação terá um importante papel de formação humana e reflexiva, tornando o indivíduo um ser crítico, ativo e transformador do meio em que está inserido e não em um indivíduo manipulado.